Deadpool e Wolverine foi um filme mais divisivo do que eu esperava, mas ele, para além da questão de ser bom ou ruim, ele não é o filme que a gente estava esperando mesmo, porque muitos de nós que somos fãs da Marvel, a gente já tinha aquela expectativa de que esse filme ia vir pra conectar o personagem à linha do tempo principal, né, ao MCU de fato, quando na verdade ele é um filme que olha muito mais pro passado, muito mais pra era Fox Marvel, do que necessariamente pro futuro, o que de certa forma é muito bom, porque ele não vai pra aquele lado de alguns filmes da Marvel de parecerem que são trailers de 2 horas que não tem nada pra contar, só ficar ali instigando tudo que a gente vai ter de maravilhoso nos próximos filmes. Mesmo assim, Deadpool e Wolverine ele consegue se encaixar de várias maneiras com o que a gente já tem ali dos outros dois filmes, ou seja, é o mesmo estilo de humor, tem aquele humor meio quase de sketches assim. É um filme do MCU, então a gente vai ter bastante referência, e é um filme que ele vai se apoiar sim em muita expectativa, em muito fanservice. E no final das contas, a discussão, por um lado, vai ser muito se é um filme bom ou ruim, mas também tem a questão do gênero, né? Muita gente vai ter a barreira do gênero, porque é um filme de super-heróis, é um filme de comédia, e filme de comédia já tem várias dificuldades para agradar muitos públicos. Só que aí fica a questão, como é que Deadpool ele consegue trazer a comédia para dentro do gênero de super-heróis e fazer ali um filme que faça sentido, tanto pro personagem quanto pra Marvel, e de certa maneira que não necessariamente vá se perder na megalomania tradicional do universo cinematográfico Marvel. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui, já deixa um like nesse vídeo e me segue nas redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora falar hoje de Deadpool e Wolverine, filme dirigido pelo Shawn Levy. Para evitar a destruição de sua realidade, Deadpool parte em uma jornada em busca de Wolverine, o único que pode ajudá-lo. Essa busca, entretanto, colocará a dupla contra Cassandra Nova, uma poderosa mutante com uma ligação com Charles Xavier. É muito louco pensar que o Deadpool ele vem de um inferno de produção, um filme ali que quase não saiu, uma primeira adaptação muito ruim, muito escrota ali no X-Men Origins Wolverine, e aí depois ele foi se tornando um personagem muito querido, porque o primeiro filme ele tinha uma autoconsciência do que era o personagem, o Ryan Reynolds ele tem um carisma muito grande, e ele era um fã do Deadpool, então ele consegue ali transitar entre o cara que sabe como o personagem seria melhor adaptado e também como seria bom pra ele atuar, né, dentro do personagem. E é claro, Deadpool caiu no gosto das pessoas, virou game, virou filme. Tem aí o primeiro e o segundo filme que foram muito elogiados, fizeram muito sucesso, mesmo sendo filmes mais adultos, filmes mais 18. E agora a gente tem aí o Deadpool e Wolverine, que, por incrível que pareça, mostra que o Deadpool é o personagem perfeito pra fazer essa ponte entre esses dois universos depois que a Disney comprou a Fox e que fez essa mesclagem de universos aí, porque agora, né, a gente vai ter os mutantes na linha principal dos mutantes, e apesar da Disney tá dificultando isso, tá jogando mais pro futuro, parece que não sabe exatamente como fazer. O Deadpool, ele por ser esse personagem que quebra a quarta parede, que tem essa autoconsciência do que ele é, parece ser a ponte perfeita entre esses dois universos. E aí é muito louco justamente como a gente pensa que esse filme ele é desenhado para encaixar esse personagem no universo Marvel. Algo que poderia acontecer, que faria sentido de acontecer, mas que na verdade é um filme que ele tá muito mais voltado para fechar o universo Fox, né? Botar realmente um ponto final de fato na era Fox Marvel e fazer quase que uma homenagem ali, né? Olhar com certo carinho para alguns personagens, para alguns filmes que não foram tão bem vistos pelo público. Lembrando também que a Fox Marvel não é nem um universo de altos e baixos, é um universo com alguns altos e muitos baixos. Tem alguns filmes dos X-Men que são muito bons e outros que são ruins, mas fora isso, a maioria dos filmes foram muito massacrados pelo público, seja porque tinha uma diferença criativa muito forte ali, que o personagem está sendo adaptado para um filme para pegar todo mundo, né, todos os públicos, sendo que nos quadrinhos ele é um personagem muito mais violento, que não consegue ser adaptado da forma certa. Isso se aplica ao Demolidor, ao Justiceiro, que são personagens, por exemplo, que quando tiveram uma roupagem nova na Netflix, eles foram muito mais bem aceitos pelo público dos quadrinhos. Então esse filme ele vai olhar com esse carinho para essa época, e nada melhor do que isso, do que trazer o grande personagem da Fox Marvel, que seria o Wolverine do Hugh Jackman, que ganhou um status muito maior ali do que ele tinha nos quadrinhos antes, né? O Wolverine ele não era o X-Men, ali o grande líder, o grande
astro dos X-Men nos quadrinhos, até os filmes transformarem ele nisso. Ele já era um personagem querido, claro, mas os filmes jogaram ele para um outro patamar, quase parecido com o que aconteceu com o Homem de Ferro na Marvel, né? Que também não era um personagem também ali principal, mas que com Robert Downey Jr. ele foi ganhando uma visibilidade e um carinho dos fãs muito maior, fazendo com que o personagem nos quadrinhos ganhasse um outro patamar. E aí é claro que a gente vai lidar com algumas questões, porque o Hugh Jackman, justamente por ter sido esse cara, essa presença onipresente nos filmes dos X-Men praticamente, ele teve a sua despedida ali em 2017, que foi uma despedida que foi o grande ponto alto da sua carreira como Wolverine. Porque a gente teve um filme que não só foi muito elogiado pelos fãs, mas também muito querido ali pela crítica. Um filme que é mais adulto, ou seja, pôde liberar o Wolverine pra ter suas fúrias, seus ataques de fúria, seus momentos de violência. A gente pôde ter o Hugh Jackman interpretando essa versão, né? Então não precisou esperar um segundo ator ali pra gente ver o Wolverine dos quadrinhos, que era o Wolverine que até então o Hugh Jackman ele atuava muito ali no limite da classificação indicativa. A gente tem uma cena muito boa em X-Men 2, mas que no geral a gente não tinha muito sangue, não tinha muita violência. E aí a gente tem esse filme que traz tudo isso, é bem elogiado e ainda por cima ele finaliza a jornada do Logan com um momento ali muito tocante, um momento que funcionou pra todo mundo pra despedida, né? Funcionou ali pra gente, pô, pelo menos agora a gente vai fechar aqui com essa lembrança maravilhosa do Hugh Jackman no papel. Então, como trazer o Hugh Jackman de volta sem destruir isso e ao mesmo tempo brincando ali com o multiverso, porque agora a gente tá na fase do multiverso. Então, apesar de ser possível, a gente tem que lidar com essa questão da memória, né? A gente tinha se despedido do personagem em um filme adulto, em um filme sério, dramático, muito mais pesado. Agora a gente vai ter o Hugh Jackman voltando com o Deadpool do Ryan Reynolds. E felizmente, o que Deadpool e Wolverine acerta muito é justamente na dinâmica entre esses dois, porque o Ryan Reynolds e o Hugh Jackman, eles já são amigos de longa data, então eles trazem essa dinâmica pro filme que também quer aproveitar muito disso. Vale lembrar que a gente tem um ponto aqui. Deadpool e Wolverine, ele é um dos filmes que foram impactados pela greve dos roteiristas, o que faz com que o seu roteiro, sua história, seja muito mais simples, o que não necessariamente isso seja ruim, porque ele assume um estilo que, como eu falei, já combina com o humor de sketches do Deadpool, que é o mesmo humor que o Deadpool 1 e 2 usou, mas também porque se apoia na dinâmica entre o Deadpool e o Wolverine. Então, pelo menos pra mim, eu acho que não faz muito sentido dizer que não tem história. A história do filme é o Deadpool e o Wolverine indo do ponto A pro ponto B, com um objetivo em comum, e é claro, passando por vários problemas no caminho, e é claro que nesses problemas a gente vai ter ali Disney colocando várias referências e vários personagens pra gente ter aquele momento de uou, que legal ver isso aqui, ver essa referência, e até, claro, disfarçar ali alguns probleminhas. A gente já viu a Disney fazer isso com outros filmes, mas aqui eu acho que funciona muito bem justamente porque o Deadpool, ele tem já esse caráter de personagem autoconsciente. Muito louco quando a gente para pra pensar, porque ao meu ver, esse foi o filme que melhor utilizou o multiverso até aqui. Porque, parando pra olhar, se eu pegasse 3 filmes da Marvel com o multiverso de uma maneira mais central, a gente teria o Homem-Aranha sem volta pra casa, o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, e agora Deadpool e Wolverine. Só que o Multiverso da Loucura, eu já achei bem ruim. E o Homem-Aranha Sem Volta ao Lar, ele funciona muito bem ali pra fazer a referência, pra fazer a homenagem, pra, né, agradar o fã do personagem. Só que é algo que pra mim não tá tão entrosado na história. E aqui em Deadpool e Wolverine, por mais que algumas pessoas possam sentir que o filme não tenha tanto história, eu sinto que não só ele tem a história, quanto essa parte das referências, ela faz uma parte integral dessa história, justamente pela forma como o Deadpool ele se comporta diante do público. Ou seja, ele sabe que ele tá num filme da Marvel, ele sabe que ele é um personagem e ele sabe que o multiverso tá funcionando e que a fase da Marvel não tá boa. Acho que isso é importante a gente lembrar também, que a Marvel está consciente de si, que a fase 4, a fase 5 nunca alcançou o mesmo brilhantismo ali, da mesma maneira que Vingadores Ultimato. Então parece que eles estão ali tentando correr atrás do sucesso, tentando correr atrás de corrigir alguns problemas, né, fazer um controle de danos, e o Deadpool parece o personagem perfeito pra isso, porque ele vai debochar disso também, então ele dá ali as boas-vindas, sejam bem-vindos ao universo Marvel, pena que você chegou no pior momento possível. E essa autoconsciência ela vai se estendendo pra esses pontos, porque o Deadpool no primeiro filme ele era muito mais contido nas piadas, ao meu ver.
E aí no segundo ele já abre o leque, né? E começa a fazer piada com a DC, começa a fazer piada com a Disney. E aqui, que ele já está realmente na Disney, as piadas vão voltando-se para esse lance do universo cinematográfico da Marvel. Então, desde as referenciazinhas que nem sempre são os atores, são muitas vezes objetos de cena, tem alguns objetos ali que dá para reconhecer de Vingadores Ultimato, dá para reconhecer de Homem de Ferro 2, que é um filme muito antigo, tem que ser aquele fã que tá acompanhando e que presta muita atenção nos detalhes, talvez que viu o filme mais de uma vez, para ver um objeto que não tem nada a ver com super-herói, mas que tá numa mesa e fala, putz, isso aqui é de tal filme. Deadpool e Wolverine vai olhar para esse fã e vai trazer esse tipo de referência num nível muito detalhado para brincar justamente com o aspecto do universo Marvel não está funcionando tão bem, que é justamente quando eles vão tentar integrar os mutantes à Disney, né? Então os mutantes da Fox ali, personagens da Fox que ficaram ou que já foram adaptados e vão ser readaptados, ou que ainda não tem uma data para voltar, mas que aí estão esperando a sua chance de brilhar de novo, e aí o Deadpool vai fazer essas brincadeiras, vai fazer essas piadas, como eu falei, de uma forma que faz sentido por ser o Deadpool. Acho que esse é o filme que dá pra fazer essa brincadeira. Não daria pra fazer isso no filme dos X-Men, talvez, porque ia ficar meio estranho. E ao mesmo tempo que ele faz piadas com o multiverso, Vingadores, as próprias refilmagens de alguns filmes, ele consegue escapar daquele problema do Deadpool 2 de ficar na piada repetida, porque aqui ele volta ao foco muito mais ali pro lance da Disney mesmo. E eu acho isso interessante, apesar de que eu acho que o humor nesse filme ele tá um pouco deslocado, talvez justamente pela presença do Wolverine. Eu não lembro se foi o Kevin Feige, ou o Shawn Levy, ou o próprio Ryan Reynolds que comentou isso, mas o Deadpool e Wolverine já indicava que esse filme não era simplesmente um Deadpool 3. Ou seja, apesar de ser realmente o terceiro filme, ele é um filme que tá focado ali com essa dinâmica do Wolverine. O Wolverine, ele não é uma participação especial, ele não é uma referência, ele é um protagonista, ele é um co-protagonista ao lado do Deadpool. E o Wolverine é um personagem que ele traz muito uma carga dramática. Ele é um personagem que ele, já nos cinemas, mas também nos quadrinhos, ele é um personagem muito dramático, ele é um personagem que tem muitos traumas. E isso é explorado em Deadpool e Wolverine. Mas aí a gente tem um preço a ser pago. Para poder explorar o lado dramático do Wolverine, a gente precisa diminuir um pouco a veia cômica do Deadpool, sendo que muito do humor vem da dinâmica dos dois. Ou seja, enquanto o Wolverine vai trazer alguns momentos do filme que o filme vai abraçar um lado dramático, vai abraçar a exploração do passado dele, a exploração dos traumas dele, o filme ele precisa fazer isso abrindo mão ali de algum tempinho pro Ryan Reynolds ficar disparando piada. Aí a gente tem menos cenas de quebra de quarta parede, menos cenas ali de piadas soltas. E aí quando o personagem ele realmente vai fazer o humor dele, vai fazer as piadas características dele, ele vai olhar ali com mais carinho para a questão da Marvel, para a questão da Disney, né? Então as piadas são muito referentes ao multiverso, são muito referentes a variantes, a atores, a personagens que morreram, e o próprio Deadpool que brinca que ele vai salvar a Marvel, que ele vai ser o Jesus da Marvel, quase repetindo a frase ali do Tony Stark que dizia eu sou o Homem de Ferro, e aqui a gente tem o Deadpool com o eu sou o Jesus da Marvel. Apesar de que não, esse filme não vai ser a salvação da Marvel, ele não tá muito preocupado com isso, ele nos vendeu a ideia de que ia ser um filme muito mais voltado para uma coisa, quando ele é uma aventura mais intimista, mais ali realmente para aproveitar a dinâmica dos atores, e que isso acaba fazendo muito bem, porque pelo menos eu tô meio cansado de esses filmes da Marvel que estão querendo ser grandes demais, mas não chegam a lugar nenhum. Pelo menos esse filme, ele chega, ele consegue fazer bem o que ele se propõe, e agrada, né? Eu acho que ele funciona muito bem pro fã da Marvel, e tem essa olhadinha com carinho a todos os filmes que a Marvel realizou ali junto da Fox, que foi uma era que acabou, que não necessariamente vai deixar saudades, mas que também entregou bons filmes, entregou algumas joias, assim, inclusive alguns filmes de heróis que estão ali no top de muita gente, como é o caso do próprio filme que eu já citei aqui, Logan, que foi, até então, tinha sido a despedida do Hugh Jackman do papel. Para Deadpool e Wolverine, nota 8. É um filme que tenta equilibrar comédia e drama, que faz isso de uma maneira interessante, como eu falei, mas que ele perde um pouco ali do lance da comédia. Eu acho que ele perde, mais do que isso, aquele núcleo de personagens do Deadpool, né? Do Deadpool e do Deadpool 2, que tinha o Colossus, tinha Negasonic, porque eles vão colocando esses personagens meio que ali de canto pra poder trazer os personagens referência, né? Personagens que tem mais a ver com as piadas do multiverso, etc. Mas é algo que funciona pra esse filme, é um filme divertido, é um filme que funciona pra Marvel, e que vamos lá ver como que ele vai
se conectar ali realmente pros filmes futuros. Eu acredito que ele não vai ser o grande filme que vai pavimentar a estrada pros mutantes virem pra Marvel, mas pelo menos pra entregar essa aventura com os dois heróis que a gente sempre quis ver juntos ali, o Deadpool e o Wolverine, pelo menos isso ele entregou muito bem. Eu vou deixar linkado aqui, inclusive, os vídeos dos outros 2 filmes de Deadpool que eu já fiz. E é isso. Obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou e até mais.